A presença de Deus não chega ao coração cansado por acaso. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis, o ambiente parece carregado, a mente perde o descanso e o coração procura abrigo em algo maior do que o medo. É nesse instante que o Senhor nos conduz para mais perto da sua voz. Hoje eu entro nesta oração confiando que o bom pastor continua guiando cada passo do meu caminho, mesmo quando os meus olhos não conseguem enxergar todas as respostas. Debaixo da proteção do Salmo 23 e da lembrança da fé perseverante de São Bento, eu me coloco diante da cruz sagrada para buscar paz, direção e proteção contra todo o mal. Que cada palavra desta oração fortaleça minha alma, renove minha confiança em Deus e transforme meu lar em um lugar de descanso, esperança e luz. Pai amado, neste instante eu me aproximo de Ti, fazendo o sinal da Santa Cruz, colocando diante da Tua presença tudo aquilo que pesa sobre minha alma, tudo aquilo que ninguém vê e todas as inquietações que silenciosamente tentam invadir meu coração. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que Tua mão alcance esta casa, esta família e esta vida que agora se une em oração. Que toda influência negativa, toda palavra lançada com maldade, todo medo escondido e toda perturbação que tenta roubar a paz sejam dissipados pela Tua autoridade soberana. Assim como está escrito no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Que essa verdade penetre profundamente em cada pensamento aflito e traga descanso ao espírito cansado. E enquanto esta oração é feita, que cada pessoa sinta liberdade para escrever seu próprio nome nos comentários, entregando diante de Deus aquilo que precisa ser fortalecido e protegido. Senhor Jesus, eu reconheço que somente Tu tens palavras de vida eterna, somente Tu conheces os lugares ocultos da alma humana e somente Tua presença é capaz de restaurar aquilo que o medo tentou destruir. Assim como os discípulos encontraram abrigo quando o Senhor acalmou o mar revolto, eu também peço que acalmes toda a tempestade invisível que esteja cercando este lar. Tua palavra declara em João 14: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que essa paz alcance os quartos desta casa, alcance a mente daqueles que perderam o sono, alcance os que vivem carregando preocupações escondidas e alcance até mesmo aqueles que já estavam se acostumando a viver aflitos. São Bento, servo fiel, que dedicou tua vida à obediência, à oração e à confiança no Cristo ressuscitado. Intercede por todos aqueles que neste momento lutam contra angústias silenciosas e opressões espirituais que tentam enfraquecer a fé. Que o exemplo da tua perseverança inspire cada pessoa a permanecer firme diante das provações, sem abandonar a esperança e sem permitir que o coração seja dominado pelo desespero. Que o sinal da Santa Cruz seja lembrado não como superstição, mas como a marca da vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte. Pois está escrito em Colossenses 2: E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Que essa vitória do Senhor seja proclamada dentro desta casa e dentro desta família. Meu Deus, visita agora aqueles que estão vivendo dias difíceis, noites inquietas e pensamentos carregados de medo. Há pessoas que sorriem diante dos outros, mas choram em silêncio quando estão sozinhas. Há famílias feridas por discussões constantes, há corações cansados por tantas lutas e há vidas que já não conseguem encontrar tranquilidade. Por isso eu te peço, derrama tua misericórdia sobre cada um deles. Que o Espírito Santo renove as forças de quem pensa em desistir e levante aquele que já não consegue mais caminhar sozinho. Tua palavra declara em Isaías 41: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço,
e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que essa promessa seja abraçada agora por todos os que necessitam de socorro. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, entra com teu poder em cada ambiente onde esta oração estiver sendo ouvida. Onde houver tristeza profunda, leva consolo. Onde houver divisão, leva reconciliação. Onde houver medo constante, leva confiança. Onde houver opressão espiritual, leva libertação pela força do teu nome. Assim como o Senhor entrou na casa de Jairo e transformou o cenário de desespero em esperança, eu peço que o Senhor também visite esta casa e transforme aquilo que parecia impossível. Que toda sensação de peso espiritual seja retirada e que a luz da tua presença prevaleça sobre toda a escuridão. E se alguém estiver orando por um filho, por uma mãe, por um esposo ou por uma pessoa distante, que possa escrever discretamente o nome desse familiar nos comentários, apresentando diante de ti quem mais precisa de cuidado neste momento. São Bento, homem de oração e disciplina, ajuda-nos a permanecer vigilantes na fé, sem abrir espaço para aquilo que afasta o coração de Deus. Ensina-nos a buscar o Senhor nas pequenas atitudes diárias, na humildade, no silêncio, na perseverança e na confiança constante. Que esta oração não seja apenas um momento passageiro, mas um despertar espiritual para vidas que estavam enfraquecidas. Que aqueles que estão ouvindo estas palavras sintam novamente vontade de buscar a palavra de Deus, vontade de orar e vontade de permanecer próximos de Cristo. Pois o Senhor Jesus declarou em Mateus 11, "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Que esse alívio alcance agora os corações sobrecarregados. Pai Santo, guarda esta família contra toda desunião, contra toda palavra maldosa e contra toda influência que tenta destruir relacionamentos e afastar pessoas que se amam. Que dentro deste lar exista respeito, paciência e compreensão. Que os pais tenham sabedoria para conduzir seus filhos e que os filhos aprendam a honrar seus pais. Que o inimigo da paz não encontre espaço dentro desta casa. E assim como Josué declarou diante do povo, "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor", eu também apresento este lar diante de ti, pedindo que tua presença permaneça firme sobre cada porta, cada quarto e cada pessoa que vive neste ambiente. Senhor Jesus, eu te peço por aqueles que vivem dominados pela ansiedade e pelo medo do amanhã. Há pessoas que carregam preocupações financeiras, há pessoas assustadas com diagnósticos, há pessoas aflitas por problemas familiares e há pessoas que sentem o coração apertado sem conseguir explicar o motivo. Mas tua palavra nos ensina em Filipenses 4, "Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Que essa paz invada agora cada mente cansada e traga serenidade onde existia tormenta. Meu Deus, fortalece também aqueles que se sentem espiritualmente enfraquecidos, aqueles que já tentaram orar muitas vezes e sentem que perderam as forças. Que esta oração reacenda a esperança dentro deles, que eles compreendam que o Senhor não abandona os que clamam sinceramente. Mesmo quando os olhos humanos não percebem, tu continuas trabalhando em silêncio, sustentando, guardando e conduzindo cada detalhe. Que ninguém aqui se sinta esquecido, que ninguém pense que está sozinho. E se esta oração estiver alcançando alguém que deseja renovar sua fé, que essa pessoa escreva apenas a palavra fé nos comentários, como uma declaração simples de que ainda acredita no agir de Deus. São Bento, intercede para que todo orgulho, toda inveja, toda maldade e toda intenção destrutiva sejam afastados deste lar pelo poder de Cristo. Que o coração desta família permaneça protegido não por medo,
mas pela confiança verdadeira em Deus. Que cada pessoa aprenda a caminhar em vigilância e oração, lembrando-se das palavras do Senhor em Efésios 6. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que essa força espiritual levante os abatidos, fortaleça os fracos e sustente os que estão enfrentando batalhas difíceis demais para carregar sozinhos. Jesus amado, olha agora para cada pessoa que chegou até esta oração sentindo-se cansada, ferida ou desanimada. Há lágrimas que ninguém conhece, há dores que nunca foram contadas e há batalhas travadas em silêncio dentro da alma. Mas tu conheces todas elas. Tu viste o choro de Pedro após negar teu nome, viste o sofrimento de Marta diante da perda do irmão e viste o coração aflito dos discípulos em meio ao medo. Por isso eu sei que também vês cada dor apresentada aqui agora. Toca com teu amor aqueles que precisam de cura interior. Fortalece os que estão sem direção e devolve esperança aos que acreditavam que tudo estava perdido. Pai, eu continuo diante da Tua presença fazendo o sinal da Santa Cruz e declarando que minha confiança está em Ti. Que o Teu Espírito permaneça neste lar, que Tua proteção acompanhe cada passo desta família e que o nome de Jesus seja sempre lembrado como refúgio seguro em tempos difíceis. Que São Bento inspire perseverança, vigilância e fidelidade ao Evangelho e que nunca falte fé dentro deste coração que agora ora contigo. E se esta oração tocou profundamente a alma de alguém, que essa pessoa continue acompanhando este canal para permanecer unida em mais momentos de oração e fortalecimento espiritual diante de Deus. Senhor Jesus Cristo, neste instante, eu me coloco diante da Tua presença com o coração cansado, trazendo dentro de mim pensamentos inquietos, preocupações que se acumulam silenciosamente e pesos que muitas vezes ninguém consegue perceber. Eu peço ao Espírito Santo que caminhe pelos lugares mais profundos da minha mente e acalme tudo aquilo que perdeu a paz. Que toda a ansiedade que me impede de descansar seja colocada diante dos Teus pés, porque a Tua palavra declara: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Eu me apego a essa verdade e suplico que o Senhor me ensine a confiar quando o meu interior estiver abalado, quando os ambientes ao meu redor estiverem pesados e quando o medo tentar falar mais alto do que a fé. Assim como São Bento buscou permanecer firme em meio às tentações, aos conflitos e às pressões deste mundo, eu também peço discernimento para não permitir que a confusão domine meus pensamentos. Meu Deus, há dias em que minha alma parece cansada antes mesmo que o dia termine, e é nesses momentos que eu preciso sentir que o Senhor continua perto. Quando as tensões se acumulam dentro da minha casa, quando as palavras duras ferem meu coração e quando minha mente não consegue descansar, eu lembro do que Jesus disse em Tua palavra: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Então eu corro para Ti, Senhor, porque somente a Tua presença consegue trazer silêncio ao caos que existe dentro de mim. Que o Espírito Santo sopre tranquilidade sobre minha vida e transforme meu interior em um lugar de paz. Se alguém estiver fazendo esta oração, carregando o nome de um familiar no coração, que escreva esse nome em oração diante de Ti agora, confiando que o Senhor também alcança aqueles que amamos. São Bento, homem de fé e perseverança, Tu que escolheste permanecer perto de Deus, mesmo em tempos difíceis, intercede para que eu não me perca em meio às distrações, às angústias e às pressões desta vida. Ensina-me a buscar o Senhor no silêncio e na oração, da mesma maneira que tantos servos fiéis fizeram ao longo da história. Que eu não permita que pensamentos negativos controlem meu espírito, porque eu sei que Cristo não me chamou para viver aprisionado pelo medo. A Tua palavra afirma: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu peço esse equilíbrio para minha mente, para minhas emoções e para minhas decisões.
porque há momentos em que tudo dentro de mim parece querer desabar. Jesus amado, visita agora os ambientes onde existe tensão, tristeza e inquietação. Caminha pelos lares onde há discussões constantes, pelas casas onde as noites têm sido silenciosamente dolorosas e pelos corações que estão cansados de lutar contra pensamentos pesados. Que a tua presença seja mais forte do que qualquer sentimento de angústia. Assim como o Senhor acalmou o mar quando os discípulos estavam desesperados, acalma também o mar que existe dentro de mim. A tua palavra diz: e ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Que essa bonança alcance minha mente, minhas emoções e tudo aquilo que hoje está perturbando minha paz. Pai querido, eu peço proteção espiritual para minha vida e para minha família. Livra-nos de ambientes carregados de ódio, inveja, desânimo e confusão. Que a cruz de Cristo permaneça sobre nossa casa como sinal de esperança, fé e proteção. Que o exemplo de São Bento me inspire a permanecer firme na oração, mesmo quando eu estiver cansado. Eu não quero alimentar pensamentos que me afastem de Ti. Eu quero aprender a permanecer perto da Tua voz. Se alguém que faz esta oração estiver precisando de força para continuar, que escreva a palavra paz como um gesto simples de fé, entregando diante do Senhor tudo aquilo que tem roubado sua tranquilidade. Espírito Santo de Deus, toca minha mente quando ela estiver acelerada demais, quando os pensamentos não me deixarem descansar e quando meu coração estiver aflito sem conseguir explicar o motivo. Há batalhas silenciosas que só o Senhor conhece e por isso eu te peço socorro. Ilumina meu entendimento para que eu não me entregue ao desespero, porque a tua palavra declara: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Ensina-me a confiar mesmo sem compreender tudo. E ajuda-me a lembrar que a tua presença continua comigo nos dias difíceis, nas madrugadas silenciosas e nos momentos em que minha fé parece pequena. Senhor Jesus, eu também oro por aqueles que vivem cercados por preocupações constantes, pessoas que carregam responsabilidades pesadas, dívidas, enfermidades na família e dores emocionais escondidas atrás de um sorriso cansado. Que o teu amor alcance cada coração abatido e devolva esperança onde já existe desânimo. Não permitas que a inquietação domine a vida daqueles que clamam pelo teu nome. Que cada pessoa que escuta esta oração sinta o conforto da tua presença envolvendo sua alma. E assim como o Senhor sustentou teus servos ao longo das Escrituras, sustenta também aqueles que hoje estão lutando para permanecer firmes. Meu Deus, quando eu me sentir perdido em pensamentos escuros e em sentimentos que me sufocam, lembra-me de que nunca estou sozinho. Que eu consiga ouvir tua voz acima de todas as outras vozes que tentam me confundir. Que a minha casa seja um lugar de descanso e não de medo. Que minhas palavras sejam guiadas pela sabedoria e não pela irritação. Que meus passos sejam conduzidos pela paz e não pela ansiedade. A tua palavra diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que essa paz guarde meu interior hoje. São Bento, ajuda-me a permanecer vigilante na fé, sem perder a serenidade. Que eu não me torne uma pessoa endurecida pelas dificuldades da vida, mas alguém capaz de continuar buscando a presença de Cristo mesmo em meio às lutas. Dá-me sabedoria para reconhecer aquilo que precisa ser afastado da minha rotina, dos meus pensamentos e das minhas escolhas. Que eu encontre força na oração e descanso na presença de Deus. E se alguém estiver orando por um filho, uma mãe, um pai ou um amigo distante, que o Senhor visite essa pessoa agora com misericórdia e cuidado. Jesus amado,
Entra nos lugares do meu coração que ainda estão feridos. Há lembranças que ainda causam dor, palavras que ainda machucam e situações que ainda roubam minha paz. Mas eu creio que o Senhor continua restaurando aqueles que se aproximam de Ti com sinceridade. A Tua palavra afirma: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Então, eu te peço que permaneças perto de mim neste dia, sustentando minha alma quando minhas forças parecerem pequenas demais para continuar. Pai de misericórdia, que o Teu Espírito permaneça sobre minha vida quando eu sair desta oração, acompanhando meus pensamentos, minhas atitudes e minhas decisões. Que eu não volte a alimentar aquilo que destrói minha paz interior. Que eu aprenda a descansar em Ti mesmo quando o mundo estiver agitado ao meu redor. Ensina-me a respirar com calma, a confiar mais e a lembrar que o Senhor continua governando todas as coisas. Que a presença de Cristo transforme minha casa em um lugar de amor, respeito e tranquilidade, e que nenhuma inquietação seja maior do que a esperança que nasce da Tua palavra. Senhor Jesus Cristo, eu entrego diante de Ti toda a inquietação que tem consumido minha mente e peço que o Espírito Santo faça morada em meu coração, trazendo serenidade, discernimento e descanso verdadeiro. Que o exemplo de São Bento fortaleça minha perseverança e me ajude a permanecer firme na fé todos os dias da minha vida. Se esta oração tocou profundamente o coração de alguém, que essa pessoa continue caminhando em oração e acompanhando mais momentos de fé e esperança neste canal, buscando sempre permanecer perto da presença de Deus. Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante da Tua presença com humildade e reverência, invocando também a intercessão de São Bento, homem que escolheu a disciplina, a oração e a firmeza espiritual para permanecer fiel ao Evangelho. Ao olhar para a cruz sagrada, lembro que foi nela que o Senhor venceu o pecado e a morte, conforme está escrito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que essa verdade fortaleça minha alma neste dia, afastando de mim toda confusão, toda perturbação escondida e toda influência que tente roubar a paz da minha casa. Que a presença de Deus ocupe cada ambiente do meu lar, desde a porta de entrada até os lugares mais silenciosos, trazendo serenidade ao coração de cada pessoa que vive comigo. Jesus, assim como o Senhor acalmou o mar agitado quando os discípulos estavam tomados pelo medo, eu te peço que também acalmes os ventos de inquietação que sopram dentro da minha família. Tua palavra declara: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu seguro essa promessa com fé e peço que nenhuma discussão constante, nenhuma palavra amarga e nenhuma divisão tenha força para permanecer onde o Teu nome é honrado. Se alguém que ora comigo deseja apresentar diante de Ti o nome de um filho, de uma mãe, de um esposo ou de alguém que precisa de restauração dentro do lar, que faça isso agora em pensamento ou até escrevendo esse nome com esperança e confiança no cuidado do Senhor. Pai amado, eu lembro neste momento da vida de São Bento, que buscou viver em santidade mesmo em tempos difíceis, e peço que eu também tenha discernimento para rejeitar aquilo que enfraquece minha comunhão contigo. Que eu não abra espaço para a maldade, para o orgulho, para a inveja ou para hábitos que afastam minha família da Tua presença. A Tua palavra diz em Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por isso, eu peço força espiritual, não para viver com medo, mas para permanecer firme no caminho da verdade, da oração e da obediência ao Evangelho. Senhor, guarda esta casa durante o dia e também durante a noite. Que haja descanso verdadeiro nos quartos, respeito nas conversas, honestidade nas atitudes e sabedoria nas decisões. Afasta todo o mal oculto.
toda intenção enganosa e toda influência que tente trazer desunião para dentro deste lar. Eu me lembro do que está escrito no Salmo 121. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Que essa proteção venha sobre cada membro da minha família, sobre aqueles que moram longe e também sobre aqueles que carregam preocupações que ninguém mais conhece. Jesus Cristo, ensina-nos a viver de maneira equilibrada, com domínio próprio e mansidão, assim como o Senhor demonstrou em cada passo do teu ministério. Que a cruz sagrada não seja apenas um símbolo diante dos nossos olhos, mas um lembrete constante de que precisamos permanecer firmes na fé, vigilantes na oração e cheios de amor pela verdade. Que dentro da minha casa exista espaço para o perdão, porque está escrito: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Retira do nosso coração toda raiz de ressentimento que impede a paz de florescer. Meu Deus, há pessoas que entram nesta oração carregando cansaço emocional, preocupações financeiras e angústias silenciosas. Muitos tentam sorrir diante dos outros, enquanto por dentro estão aflitos e sobrecarregados. Por isso eu te peço que a tua mão alcance cada coração abatido, trazendo direção e alívio. A tua palavra afirma: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que esta promessa seja viva dentro deste lar e que toda ansiedade excessiva dê lugar à confiança no teu cuidado. Se alguém sentir no coração o desejo de escrever a palavra paz, que isso seja uma forma simples de declarar a esperança de dias mais tranquilos dentro da família. Senhor Jesus, visita aqueles que perderam a alegria dentro da própria casa. Há lares onde o silêncio se tornou pesado, onde as palavras diminuíram e onde o amor parece cansado. Mas eu creio que o Senhor restaura aquilo que parece enfraquecido. Assim como em Caná da Galileia, o Senhor transformou água em vinho e trouxe renovação para aquele ambiente, eu peço que também transforme ambientes marcados pela tristeza em lugares cheios de reconciliação e esperança. Que a tua presença traga vida nova para relacionamentos feridos e para famílias que já não sabem mais como recomeçar. Pai querido, livra-nos de tudo aquilo que é escondido, enganoso e destrutivo. Que não exista dentro desta casa espaço para violência, vícios, mentiras ou palavras que machucam profundamente. Dá-nos sabedoria para escolher aquilo que agrada ao Senhor e coragem para abandonar aquilo que produz escuridão. A Escritura declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que essa luz ilumine nossas decisões, nossos pensamentos e nossos caminhos, para que vivamos em retidão diante de Ti. Eu peço também pelos filhos desta família, pelas crianças, pelos jovens e pelos adultos que estão enfrentando batalhas interiores. Senhor, guarda a mente deles, fortalece o caráter deles e não permitas que se afastem do caminho da verdade. Que o exemplo de São Bento inspire perseverança, disciplina e amor pela oração. E que cada pessoa desta casa aprenda a buscar ao Senhor não apenas nos momentos difíceis, mas também nos dias comuns da vida. Se alguém deseja apresentar agora o nome de um filho ou de alguém da família que precisa voltar para perto de Deus, que faça isso com fé, acreditando que o Senhor continua alcançando corações. Jesus amado, eu consagro este lar à tua presença. Que toda decisão tomada aqui seja conduzida pela sabedoria do alto. Que haja pão sobre a mesa, respeito entre os familiares e serenidade nas horas difíceis. Ensina-nos a depender mais de ti do que das circunstâncias. Assim como Josué declarou diante do povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu também desejo que esta família permaneça firme na fé, caminhando em unidade e confiança, mesmo em meio às lutas da vida. Senhor,
Quando surgirem dias difíceis, ajuda-nos a não perder a esperança. Quando houver fraqueza, concede-nos força. Quando houver dúvida, traz discernimento. Quando houver medo, derrama confiança no coração. Que a cruz sagrada lembrada nesta oração seja sinal de perseverança e fidelidade ao Evangelho de Cristo. E que nunca nos esqueçamos de que a verdadeira proteção vem do Senhor, porque está escrito: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por isso eu entrego minha casa, minha família e tudo o que sou aos teus cuidados. Pai de misericórdia, permanece neste lar com teu amor e tua presença. Que a paz de Deus reine em cada canto desta casa, trazendo equilíbrio, calma e harmonia entre todos os familiares. Que os olhos do Senhor estejam voltados para aqueles que choram em silêncio, para os que lutam diariamente para manter a família unida e para os que precisam de forças para continuar. Pela intercessão de São Bento e pela graça do teu Filho amado Jesus Cristo, guarda-nos no caminho da verdade, da fé e da paz. Senhor Jesus Cristo, nesta hora eu me coloco diante da tua presença com o coração aberto, declarando com fé as palavras do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo quando os caminhos parecem difíceis, mesmo quando o medo tenta tomar conta da mente e o cansaço pesa sobre os ombros, eu escolho confiar em ti. Tu és o Deus que sustenta, que alimenta, que conduz e que nunca abandona os que clamam pelo teu nome. Assim como Davi encontrou descanso em meio às lutas, eu também peço que minha alma encontre repouso no teu cuidado. Pela intercessão de São Bento, fortalece minha fé para que eu jamais me desespere diante das necessidades da vida. Pai amado, eu te peço que nunca falte alimento sobre a mesa da minha casa. Tu conheces as preocupações escondidas dentro do coração. Conheces as contas, as aflições silenciosas e os dias em que a esperança parece pequena. Mas a tua palavra declara em Mateus 6, versículo 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Se o Senhor cuida das aves, também cuidará de nós. Derrama provisão sobre cada família que faz esta oração e abre portas para aqueles que estão buscando trabalho, estabilidade e dignidade. Se esta oração toca profundamente tua vida, escreve nos comentários a palavra provisão, como um sinal da tua confiança no cuidado de Deus. Jesus, bom pastor das nossas almas, guia os nossos passos pelos caminhos da paz. Existem batalhas acontecendo dentro de muitos corações que ninguém consegue enxergar. Há pessoas sorrindo por fora, mas cansadas por dentro. Por isso eu te peço, leva embora a ansiedade, o desespero e a angústia que roubam o sono e a alegria. A tua palavra diz em Filipenses 4, versículos 6 e 7, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guarda a nossa mente e fortalece o nosso espírito para permanecermos firmes. Senhor, eu também clamo por proteção espiritual sobre a minha vida e sobre aqueles que amo. Em um mundo cheio de maldade, inveja, conflitos e tentações, precisamos da tua presença, nos cercando todos os dias. Pela lembrança da fé e da perseverança de São Bento, peço que a cruz de Cristo permaneça diante de nós, como sinal de esperança e obediência. Que toda influência contrária à paz seja afastada, não pela força humana, mas pelo poder do teu nome. Como está escrito no Salmo 91, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Que haja livramento nas estradas, dentro de casa, no trabalho e em cada lugar por onde passarmos. Meu Deus, quando eu atravessar vales escuros, não permitas que eu me esqueça de que tu continuas comigo. O Salmo 23 declara:
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Existem dias em que a dor parece maior do que as forças, mas eu creio que tua presença é suficiente para sustentar quem está cansado. Segura a mão daqueles que estão chorando escondidos, daqueles que perderam a esperança e daqueles que já não sabem como continuar. Sopra vida nova sobre os corações abatidos e devolve a coragem para prosseguir. Senhor Jesus, visita também cada lar representado nesta oração. Que haja reconciliação onde existe divisão, paciência onde existe irritação e amor onde o orgulho criou distância. Tu disseste em João 14, versículo 27, deixo-vos a paz vos dou, eu não vou-la dou como o mundo a dá. É essa paz verdadeira que nós pedimos nesta hora, que pais e filhos se aproximem novamente, que casamentos sejam fortalecidos e que o diálogo volte a existir dentro das famílias. Se você deseja apresentar sua casa diante de Deus, pode escrever discretamente o nome de um familiar por quem deseja oração. Pai misericordioso, eu te peço força para continuar confiando, mesmo quando as respostas parecem demoradas. Quantas vezes o coração humano se inquieta, querendo entender tudo imediatamente, mas a tua palavra ensina em Isaías 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Renova as forças daqueles que estão quase desistindo. Renova a fé dos que se sentem fracos. Ensina-nos a esperar sem perder a esperança e a caminhar sem abandonar a confiança no teu cuidado. Jesus amado, olha para aqueles que enfrentam enfermidades físicas e emocionais. Tu conheces cada diagnóstico, cada exame, cada dor silenciosa e cada noite de sofrimento. A tua palavra declara em Mateus 11, versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por isso nós corremos para ti. Derrama alívio sobre os cansados, consolo sobre os aflitos e esperança sobre aqueles que estão desanimados. Que nunca nos falte fé para acreditar que o Senhor continua sustentando os teus filhos, mesmo nos dias mais difíceis. Senhor, livra-nos da falta de amor, da dureza do coração e da indiferença diante da dor do próximo. Que nunca nos acostumemos com o sofrimento alheio. Ensina-nos a sermos instrumentos de paz e bondade neste mundo tão ferido. Que a lembrança da disciplina espiritual ensinada por São Bento inspire nossas atitudes diárias para que nossas palavras sejam sábias e nossas escolhas sejam guiadas pela verdade do Evangelho. Coloca em nós um espírito humilde, obediente e disposto a fazer o bem mesmo nas pequenas coisas. Pai querido, eu te entrego também o futuro daqueles que estão inseguros e com medo do amanhã. Existem pessoas preocupadas com o sustento, com os filhos, com decisões importantes e com portas que ainda não se abriram. Mas a tua palavra declara em Jeremias 29, versículo 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ajuda-nos a descansar nessa promessa verdadeira, sabendo que o Senhor continua dirigindo os passos daqueles que confiam em Ti. Jesus Cristo permanece no centro das nossas vidas. Que nunca nos falte discernimento para escolher o caminho correto, coragem para rejeitar aquilo que nos afasta de Ti e sabedoria para viver segundo a Tua vontade. Em tempos de tanta confusão, guarda nossos olhos, nossos pensamentos e nossas palavras, que o Teu Espírito Santo nos conduza diariamente, trazendo clareza, serenidade e direção. Se esta oração está fortalecendo tua fé neste momento, escreve a palavra confiança, entregando diante de Deus tudo aquilo que preocupa teu coração. Senhor, eu volto a declarar com fé, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Mesmo diante das lutas, eu escolho confiar no teu cuidado, porque tu és abrigo para os cansados, sustento para os necessitados e esperança para os aflitos. Guarda a minha vida, protege aqueles que amo e não permitas que a paz se afaste do nosso coração. Pela intercessão de São Bento, ajuda-nos a permanecer firmes na fé, caminhando todos os dias debaixo da tua presença e da tua misericórdia. Senhor Jesus Cristo, hoje eu me coloco diante da tua presença, carregando os medos que tantas vezes escondo no silêncio da alma. Tu conheces cada preocupação que tira meu descanso, cada pensamento inquieto sobre o amanhã, cada angústia causada pela incerteza do sustento e pelas batalhas da vida. Debaixo da proteção ensinada pelo exemplo de São Bento, eu peço que meu coração seja guardado contra o desespero e contra a sensação de abandono. A tua palavra declara: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que essa promessa alcance profundamente minha mente cansada e me ensine a respirar com confiança, mesmo quando ainda não vejo respostas. Jesus amado, tu disseste no Evangelho: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Quando relembro essas palavras, percebo o quanto tenho permitido que o medo fale mais alto do que a fé. Quantas vezes minha alma se curva diante das contas, das dificuldades e das limitações humanas, esquecendo que o Senhor continua sendo o mesmo Deus que sustentou Elias no deserto e multiplicou os pães diante da multidão faminta. Hoje eu te entrego toda a ansiedade em relação ao futuro. Se houver alguém orando comigo e também lutando contra o medo da escassez, que escreva nos comentários a palavra providência, não como superstição, mas como um testemunho de confiança de que Deus continua cuidando dos seus filhos. Meu Deus, fortalece dentro de mim a certeza de que nada escapa aos teus olhos. Antes mesmo que eu consiga explicar minhas necessidades, tu já conheces minhas dores, meus limites e aquilo que preciso para continuar caminhando. A tua palavra diz: porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então eu abandono diante de ti a pressa, o pânico e a aflição constante que tentam dominar meus pensamentos. Que o Senhor cure em mim a necessidade de controlar tudo e me ensine a descansar na tua vontade, entendendo que o teu cuidado não falha, mesmo nos dias em que tudo parece incerto. Senhor Jesus, eu te peço libertação de toda mentalidade de derrota e miséria que tenta enfraquecer minha esperança. Não permitas que eu viva escravizado pelo medo do amanhã, porque a tua palavra afirma: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ensina-me a lançar verdadeiramente diante de ti cada preocupação escondida, cada noite mal dormida, cada pensamento repetitivo que rouba minha paz. Debaixo da intercessão e do exemplo de fidelidade de São Bento, eu peço equilíbrio espiritual para não permitir que as preocupações materiais destruam minha comunhão contigo. Pai amado, muitas vezes eu me sinto pequeno diante das dificuldades financeiras, das portas fechadas e das responsabilidades que parecem pesadas demais. Mas hoje eu relembro aquilo que está escrito no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não significa ausência de lutas, mas significa presença constante do teu cuidado. Que essa verdade crie raízes profundas dentro de mim. Que eu não viva guiado pelo medo da falta, mas pela confiança de que o Senhor sustenta aqueles que esperam em ti.
E se alguém nesta oração estiver apresentando diante de Deus o nome de um filho, de uma mãe ou de alguém da família que enfrenta dificuldades, que escreva esse nome em oração nos comentários e entregue essa pessoa nas mãos do Senhor. Jesus misericordioso, eu reconheço que a ansiedade muitas vezes rouba minha capacidade de enxergar as pequenas provisões que já aconteceram ao longo da minha caminhada. Quantas vezes pensei que não suportaria e ainda assim o Senhor abriu caminhos inesperados. Quantas vezes faltaram forças, mas não faltou a tua presença. Hoje eu te peço sensibilidade espiritual para perceber os sinais do teu cuidado diário, porque a tua fidelidade se manifesta até nas coisas simples que muitos ignoram. Dá-me um coração humilde para depender de ti, sem orgulho e sem revolta. Senhor, guarda meus pensamentos quando o medo tentar dominar minha mente durante a madrugada. Quantas vezes o silêncio da noite aumenta as preocupações e transforma pequenas incertezas em grandes tempestades interiores. Nesses momentos, lembra-me das palavras de Jesus. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Que eu aprenda a viver um dia de cada vez, sem carregar pesos que ainda nem chegaram. Que o teu Espírito acalme meu interior e me ensine a confiar mais na tua direção do que nos meus próprios cálculos. Deus de compaixão, eu também te peço sabedoria para administrar aquilo que o Senhor coloca em minhas mãos. Ensina-me prudência, equilíbrio e discernimento para não agir movido pelo impulso, pela comparação ou pela desesperança. Que eu nunca permita que o medo da escassez me afaste da honestidade, da fé e da dignidade. Assim como São Bento buscava uma vida de disciplina e confiança em Deus, ajuda-me a construir uma vida fundamentada na serenidade e na dependência do Senhor, sem idolatrar o dinheiro e sem viver escravo das preocupações materiais. Jesus querido, visita agora aqueles que estão cansados emocionalmente por causa das lutas financeiras, do desemprego, das dívidas ou da insegurança dentro de casa. Que a tua presença alcance cada coração aflito e traga alívio verdadeiro. A tua palavra declara: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então eu corro para ti, Senhor, porque sei que o verdadeiro descanso não nasce das circunstâncias perfeitas, mas da certeza de que tu permaneces comigo em qualquer situação. Se alguém estiver precisando renovar sua esperança nesta oração, que escreva a palavra confiança como um gesto simples de fé diante de Deus. Pai amado, afasta de mim toda comparação destrutiva que me faz acreditar que estou atrasado ou abandonado. O mundo cria pressões, mede valor por posses e espalha medo continuamente. Mas eu quero aprender a olhar para a vida pelos teus olhos. Que meu coração não seja consumido pela inveja, pela inquietação ou pela sensação de insuficiência. Ensina-me a celebrar cada pequena vitória, cada porta aberta e cada cuidado diário vindo das tuas mãos. Que eu compreenda que o Senhor trabalha em tempos e maneiras que muitas vezes meus olhos ainda não conseguem entender. Senhor Jesus Cristo, permanece comigo nos dias difíceis e não permitas que a ansiedade endureça minha fé. Quando surgirem notícias ruins, quando houver incertezas e quando meu coração vacilar, lembra-me das palavras escritas em Romanos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Dá-me perseverança para continuar caminhando sem perder a esperança. Debaixo da proteção do Senhor e inspirado pela firmeza espiritual de São Bento, eu rejeito o desespero e escolho confiar que Deus continua sendo meu refúgio seguro. Meu Deus, eu entrego completamente diante de Ti o medo da escassez e toda a ansiedade em relação ao futuro. Toma em Tuas mãos minhas preocupações mais profundas, fortalece minha confiança na Tua providência e ensina minha alma a descansar.
Que eu jamais esqueça que o Senhor conhece minhas necessidades antes mesmo que elas sejam pronunciadas pelos meus lábios. Que a paz de Cristo governe meus pensamentos, sustente minha casa e renove minha esperança a cada amanhecer. Senhor Deus, Pai de misericórdia, hoje eu me aproximo da Tua presença, carregando o desejo sincero de encontrar os pastos verdejantes e as águas tranquilas mencionadas no Salmo 23. Em meio às pressões desta vida, as notícias que ferem o coração, as palavras duras lançadas contra mim e as inquietações que roubam o descanso da alma, eu clamo para que Tua mão me conduza pelo caminho da paz verdadeira. Que eu não caminhe guiado pelo medo, nem pela ansiedade, mas pela certeza de que Jesus Cristo continua sendo o bom pastor, que conhece cada ovelha pelo nome. Como está escrito, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Que essa palavra alcance agora o mais profundo do meu espírito e renove dentro de mim aquilo que o cansaço tentou destruir. Jesus Cristo, em muitos momentos eu me sinto cercado por conflitos invisíveis, por pensamentos acelerados e por inquietações que ninguém vê. Há dias em que o silêncio pesa, em que a mente não descansa e em que o coração parece caminhar por desertos longos demais. Mas eu lembro que Tu disseste, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por isso eu me achego diante de Ti com sinceridade, sem máscaras, sem aparência de força, apenas pedindo descanso para minha alma. Que Tua presença visite cada canto da minha vida e retire aquilo que produz perturbação constante. Se alguém que ora comigo hoje estiver precisando dessa paz, que escreva nos comentários a palavra descanso como um gesto simples de fé e de entrega diante do Senhor. São Bento, servo fiel de Deus e homem de oração perseverante, intercede por todos aqueles que desejam permanecer firmes no caminho do Evangelho. Que Teu exemplo de disciplina espiritual e confiança no Senhor inspire meu coração a buscar mais profundamente a presença de Cristo. Em um mundo cheio de distrações, orgulho e agitação, ajuda-me a cultivar uma alma silenciosa diante de Deus, capaz de ouvir a voz do Espírito Santo acima do barulho das preocupações humanas. Que eu aprenda a fugir das palavras maldosas, das discussões inúteis e dos ambientes que alimentam a confusão interior. Guarda minha mente para que ela permaneça firme na verdade das Escrituras e não se incline para o desânimo. Pai amado, há momentos em que as feridas causadas por palavras injustas permanecem ecoando dentro de mim. Existem críticas que ferem, lembranças que apertam o peito e situações que tentam roubar minha serenidade. Mas Tua palavra declara: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque ele confia em Ti. Então eu peço que o Senhor visite agora meus pensamentos e cure aquilo que ninguém consegue enxergar. Que todo sentimento de inquietação seja substituído pela confiança em Ti. E se houver alguém nesta oração carregando o nome de um familiar em seu coração, aflito por vê-lo distante da paz, que apresente esse nome diante do Senhor neste momento, crendo que Deus também alcança aqueles que amamos. Jesus, bom pastor, conduz-me pelos caminhos da justiça, por amor do Teu nome. Quando eu estiver perdido em minhas próprias emoções, mostra-me novamente a direção correta. Quando minha fé enfraquecer por causa das lutas diárias, segura minha mão e não permitas que eu me afaste da Tua presença. Eu não quero viver dominado pela pressa, pela comparação ou pela angústia do amanhã. Quero aprender a descansar em Ti, confiando que cada dia está diante dos Teus olhos. Como está escrito em Filipenses, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Senhor, eu te peço que transformes minha casa em um lugar de paz. Que o ambiente onde eu vivo seja alcançado pela tua presença e que toda palavra dura, toda tensão constante e toda atmosfera pesada sejam substituídas pela mansidão que vem do alto. Que haja sabedoria nas conversas, paciência nos relacionamentos e respeito dentro do meu lar. Livra-me de responder o mal com o mal e ensina-me a agir com prudência, mesmo quando meu coração estiver cansado. Que Jesus reine sobre minha família e que a tua graça seja mais forte do que qualquer divisão ou conflito que tente se levantar. São Bento, fortalece em mim o desejo de permanecer firme na oração, mesmo nos dias difíceis. Que eu não abandone minha fé quando surgirem tempos de prova, mas permaneça sustentado pela palavra de Deus. Assim como Cristo suportou o sofrimento sem abandonar a vontade do Pai, ensina-me a perseverar com humildade e confiança. Que eu me lembre daquilo que está escrito no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando o coração estremecer, que essa verdade permaneça viva dentro de mim como uma âncora segura em meio às tempestades. Pai querido, existem batalhas internas que são silenciosas. Há lágrimas que caem escondidas, noites difíceis e preocupações que não são compartilhadas com ninguém. Mas tu conheces cada detalhe da minha vida, antes mesmo que eu consiga colocar em palavras aquilo que sinto. Por isso eu peço que tua presença alcance agora aqueles que estão cansados emocionalmente, sobrecarregados mentalmente e abatidos espiritualmente. Que o Senhor renove as forças de quem perdeu a esperança de viver dias tranquilos novamente. Se esta oração estiver tocando profundamente alguém neste instante, que essa pessoa escreva apenas seu primeiro nome nos comentários, colocando diante de Deus sua necessidade de cuidado e restauração. Jesus Cristo, tu és aquele que acalmou o mar revolto com apenas uma palavra. O vento obedecia à tua voz e as ondas se rendiam diante da tua autoridade. Então eu te peço, fala também às tempestades dentro do meu coração. Ordena paz sobre minha mente cansada, serenidade sobre minhas emoções e equilíbrio sobre meus pensamentos. Que eu não seja consumido pela ansiedade do futuro, nem aprisionado pelas dores do passado. Ensina-me a viver um dia de cada vez, confiando que o Pai cuida de mim até nos detalhes que passam despercebidos aos olhos humanos. Senhor Deus, leva-me aos teus pastos verdejantes quando minha alma estiver seca e sem forças. Conduze-me às águas tranquilas quando o mundo ao meu redor estiver mergulhado em confusão. Não permitas que eu endureça meu coração por causa das decepções da vida. Dá-me sensibilidade espiritual para perceber tua presença nas pequenas coisas, nos momentos silenciosos e até mesmo nas pausas necessárias que o Senhor permite. Que eu aprenda a descansar sem culpa, a confiar sem desespero e a esperar sem perder a fé. Como diz a Escritura, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. São Bento, homem que escolheu a busca sincera por Deus acima das distrações deste mundo, ajuda-me a permanecer firme no caminho da santidade e da obediência ao Evangelho de Cristo. Que eu tenha discernimento para rejeitar tudo aquilo que afasta meu coração da verdade de Deus. Guarda meus pensamentos, minhas palavras e minhas atitudes para que eu não me torne instrumento de divisão, mas de paz. Que o Espírito Santo produza em mim o fruto descrito na palavra: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Pai de infinita bondade, eu entrego diante de ti minha alma cansada e meu desejo sincero de experimentar o descanso que vem da tua presença. Que Jesus Cristo caminhe comigo em cada etapa da minha vida, guiando meus passos pelos caminhos seguros do teu amor.
Que São Bento interceda para que eu permaneça perseverante na fé, mesmo quando os dias forem difíceis. E que nunca me falte a esperança de que o Senhor continua conduzindo teus filhos às águas tranquilas que restauram o coração humano. Se esta oração falou ao coração de alguém, que essa pessoa se inscreva no canal para continuar acompanhando mais momentos de oração e fortalecimento espiritual diante de Deus. Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante da Tua presença com o coração cansado pelas batalhas invisíveis que acontecem dentro da mente. Existem pensamentos que chegam silenciosos, roubando a calma, trazendo inquietação, medo e um peso difícil de explicar. Por isso, neste momento, eu peço que Tua misericórdia alcance cada parte da minha alma e lave tudo aquilo que não vem de Ti. Assim como está escrito no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu suplico que o Senhor toque meus pensamentos mais profundos e retire toda a angústia que tem sufocado minha paz. Que São Bento, homem de oração e firmeza espiritual, interceda para que eu permaneça de pé diante das lutas interiores, sem perder a confiança no cuidado do Pai. Jesus, Tu conheces o peso que uma mente cansada carrega. Tu viste pessoas aflitas, abatidas e perturbadas e nunca rejeitaste quem te buscava com sinceridade. Por isso, eu me apego às Tuas palavras quando disseste: deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, que essa paz verdadeira entre agora dentro de mim, como águas mansas que alcançam uma terra seca e ferida. Lava, Senhor, toda lembrança dolorosa, todo pensamento acelerado, toda confusão que me impede de descansar em Ti. Se alguém estiver orando com o coração aflito, que possa até escrever seu próprio nome em oração, apresentando diante de Deus aquilo que só Ele conhece profundamente. São Bento, servo fiel do Cristo, homem que buscou o silêncio, a disciplina e a presença de Deus acima das distrações do mundo, ajuda-me a guardar minha mente em vigilância e serenidade. Ensina-me a não alimentar pensamentos que me afastam da esperança e da confiança no Senhor. Muitas vezes a ansiedade cresce dentro de mim como uma tempestade escondida, e eu sinto minhas forças diminuindo aos poucos. Mas hoje eu peço que a luz de Jesus encontre cada canto escuro do meu interior e traga ordem onde existe confusão, descanso onde existe cansaço e clareza, onde existe perturbação. Pai amado, Tua palavra declara no livro de Isaías: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque ele confia em Ti. E é exatamente isso que eu desejo agora, uma mente firmada no Senhor, não nas notícias ruins, não nos medos do amanhã, não nas vozes negativas que tantas vezes tentam dominar meus pensamentos. Purifica meu interior como águas limpas que correm sem cessar. Retira de mim aquilo que alimenta tristeza profunda, irritação constante e desânimo. Que o Teu Espírito Santo sopre suavemente sobre minha mente e traga refrigério verdadeiro, aquele que o mundo não consegue dar nem tirar. Jesus misericordioso, quantas vezes eu tentei encontrar paz em coisas passageiras e continuei vazio por dentro. Quantas noites eu me deitei cansado, sem conseguir descansar verdadeiramente. Mas hoje, eu me lembro do que está escrito no Evangelho de Mateus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então eu corro para Ti, Senhor. Não escondo minhas fraquezas, minhas inquietações e nem os pensamentos que têm me ferido silenciosamente. Coloco tudo diante dos Teus pés, porque sei que Tu és refúgio para os cansados e abrigo para os aflitos. São Bento, ajuda-me a permanecer firme quando os pensamentos ruins tentarem voltar. Que eu não me desespere diante das dificuldades da vida, mas aprenda a buscar o Senhor em oração sincera, como Tu fizeste ao longo da Tua caminhada de fé.
Intercede por cada família que vive conflitos causados pelo nervosismo, pela ansiedade e pela falta de paz dentro do lar. Que a presença de Cristo alcance cada casa agora, trazendo calma aos corações e sabedoria às palavras. Se alguém estiver apresentando um familiar nesta oração, que possa escrever o nome dessa pessoa em sinal de fé e cuidado, confiando que Deus vê cada lágrima escondida. Meu Deus, existem pensamentos que me ferem sem que ninguém perceba. Existem batalhas internas que eu não consigo explicar completamente, mas o Senhor conhece todas elas. Tua palavra diz em Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que essa paz impossível de ser explicada pelos homens visite minha mente agora. Que ela silencie os ruídos interiores que roubam minha alegria e enfraquecem minha esperança. Jesus, lava meu interior como águas puras que descem do alto e limpam toda a influência negativa que se acumulou em meus pensamentos ao longo do tempo. Não permitas que palavras duras, experiências dolorosas ou preocupações constantes dominem meu coração. Dá-me discernimento para rejeitar aquilo que alimenta medo e desespero. Dá-me força para permanecer perto da tua presença, mesmo nos dias difíceis. E quando eu sentir minha mente cansada novamente, lembra-me que o Senhor continua perto dos que clamam sinceramente pelo teu nome. Pai querido, eu te peço que restaures meu sono, minha tranquilidade e minha capacidade de respirar sem medo do amanhã. Que minha mente não seja aprisionada pela angústia, nem consumida por preocupações incessantes. Assim como Jesus acalmou o mar agitado, dizendo: cala-te, aquieta-te, eu peço que o Senhor também acalme as tempestades dentro de mim. Que cada pensamento inquieto encontre descanso em ti. Que cada coração aflito seja alcançado pela tua presença suave e transformadora. Se esta oração estiver tocando profundamente alguém, que essa pessoa possa escrever a palavra paz como um pequeno ato de fé diante de Deus. São Bento, homem de perseverança e confiança no Senhor, ajuda-me a cultivar uma vida mais próxima de Cristo. Que eu aprenda a proteger minha mente através da oração, da palavra e da confiança no cuidado divino. Afasta de mim todo hábito que alimenta a perturbação interior e aproxima-me daquilo que fortalece minha comunhão com Deus. Que eu encontre serenidade, não na ausência de problemas, mas na certeza de que Jesus caminha comigo em todas as circunstâncias da vida. Senhor Jesus, eu não quero viver dominado pela ansiedade, pela tristeza constante ou pelo medo silencioso. Quero experimentar o refrigério prometido na tua palavra. Quero sentir novamente alegria simples, esperança renovada e descanso verdadeiro. Que meu coração aprenda a confiar mais em ti a cada dia. Que minha mente seja guardada pela tua presença e iluminada pela tua verdade. E quando pensamentos difíceis tentarem me derrubar, lembra-me que está escrito no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pai de misericórdia, derrama sobre mim uma paz profunda e constante. Que as águas do teu cuidado lavem meu interior e levem embora toda a angústia que tem roubado minha serenidade. Renova meus pensamentos, fortalece minha fé e conduz meus passos para mais perto da tua presença. Que São Bento interceda por mim para que eu permaneça firme, equilibrado e perseverante mesmo nos dias difíceis. E que Jesus Cristo reine sobre minha mente e meu coração com amor, verdade e paz verdadeira. Ao terminar esta oração, eu permaneço confiando que o Senhor continua sendo meu pastor, hoje e sempre. Debaixo da proteção divina, sigo em frente buscando viver com fé, serenidade e esperança.
Que as palavras do Salmo 23 permaneçam guardadas em meu coração e que a lembrança da cruz de São Bento fortaleça minha caminhada espiritual, ajudando-me a permanecer firme diante das dificuldades e confiante no amor de Deus. Amém.